Aleluia. Nós vamos orar, crendo que Deus ele vai continuar falando conosco. E Ele já tem falado pelo testemunho da nossa irmã. E, aproveitando só esse minuto, o testemunho dessa irmã, irmãos, foi muito bonito. Mas observei que foi resposta de algo. Ela disse aqui, testemunhou. Ela sempre realiza cultos na casa dela. E isso se chama fazer depósito. Aleluia. Quem tem depósito, tem resposta de Deus. Maravilhoso e eterno Deus. Então a presença, meu Senhor, nós estamos e queremos te agradecer pelo que já ouvimos nesta noite. Tu já tens, Senhor, alegrado o coração da tua igreja com os louvores, com o testemunho da tua serva, ao qual ela, Senhor, aleluia, testemunhou diante de ti e da tua igreja. E nós estamos felizes porque, Senhor, aleluia, o teu servo que estará nesse momento pregando a tua palavra, temos certeza que tu, Senhor, continuará falando com a tua igreja, usando o teu servo, aleluia, porque cremos que tu, Senhor, já tem dado a ele a revelação da tua palavra, porque és tu que sabe o alimento, aleluia, espiritual que a tua igreja necessita ouvir nesta noite. És tu que conhece a tua igreja, és tu que conhece como adentramos neste recinto. E cremos, Senhor, que a tua palavra que será pregada pelo teu servo, aleluia, continuará alegrando as nossas vidas, aleluia, fortalecendo cada vida, dando ânimo, aleluia, aquele que está desanimado. Cremos que a tua palavra, Senhor, ela terá uma direção certa nesta noite, aleluia. Por isso que já estamos alegres pela fé, aleluia, porque tu és aquele que conhece a necessidade da tua igreja. Usa o teu servo poderosamente e continua nos alegrando no nome de Jesus Cristo. Amém. Obrigado, pastor. Glória a Deus. Meus irmãos, recebam a paz do Senhor Jesus. Quantos estão felizes com Cristo? Digam glórias a Deus. Motivo de muita alegria poder retornar a essa casa para juntos adorarmos ao Senhor. Eu quero ser grato a Deus por essa tão honrosa oportunidade, a qual o Senhor Deus, mais uma vez, nos concede, de uma vez mais, fazermos uso da poderosa palavra do Senhor. Quero aqui dizer aos irmãos que nós temos tudo para darmos certo nessa noite, né? Primeiro, porque estamos sob a direção de Deus. Segundo, porque eu estou debaixo da bênção do meu pastor, trago a paz do pastor Sidney e trago a paz da minha esposa, Elizabeth, que não está conosco com motivo de trabalho, e do meu filho, Lucas Daniel Monteiro, que é pentecostal até o tutano, né? Quero ser grato a Deus pela vida do pastor setorial, o pastor José Roberto, que é o nosso pastor, que está muito bem representado pela vida do pastor Aminadab. Deus abençoe. Quero louvar a Jesus pela vida da Secretaria de Missões, pastor Horácio, pastor João Hamilton e o meu amigo presbítero Orlandi. Tá bom? Muito obrigado. Deus abençoe os príncipes também. Deus abençoe a todos de uma forma toda especial. Queridos, eu vou fazer algo porque foi-me dada a permissão. Se não fosse dada, eu não faria. Mas, como foi-me dada a permissão, eu irei fazer. Alguém aqui já ouviu falar da Tenda da Misericórdia? Alguém aqui já ouviu falar da tenda? Ninguém ouviu? Olha, que bênção, hein? Então vai ouvir hoje, né? Então, acabando o culto, estarei lá embaixo, ali na Tenda da Misericórdia, né? Você vai descer a Via Dolorosa aqui e vai estar lá embaixo. O Senhor me deu o privilégio de escrever 3 livros, porém os meus livros acabaram. Mas eu tenho aqui algumas bíblias, né? Eu tenho essas bíblias femininas aqui, irmã. Letra gigante, harpa, corinho. Isso aqui é coisa de crente pentecostal. E também gravatas, tá bom? Eu agora virei gravateiro, então tem ali algumas gravatas ali. Passe lá, abençoe minha vida, abençoe minha casa. Todo dinheiro arrecadado nas bíblias, nos livros e nas gravatas, tudo isso é voltado para a obra missionária também. Faz 8 anos
que eu estou sustentando um missionário chamado Lucas Daniel Monteiro. Não é fácil sustentar esse missionário, mas tudo isso é voltado para esse homem de Deus, tá bom? Abençoe minha vida, a minha casa e a minha família. Amém? Lucas, capítulo de número 7, versículo de número 13, 14 e 15. Deixa eu deixar aqui, pastor. Lucas capítulo 7, verso 13, 14 e 15. Quem achou, diga amém. E vendo-a o Senhor, moveu-se de íntima compaixão por ela, e disse-lhe: não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que levavam pararam. E disse: jovem, eu te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se, e começou a falar, e o entregou à sua mãe. Com a Bíblia aberta ainda no decorrer da mensagem, feche seus olhos, não desfazendo a oração do príncipe do Senhor, mas é um costume nosso. Pai, nós te louvamos por mais uma vez estarmos diante da tua presença. Eu te louvo porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para todos sempre. Perdoa os meus pecados, as minhas iniquidades, perdoa o meu olhar, o meu pensar, o meu falar, o meu agir. Perdoa-me, Senhor. O salmista diz que os meus pecados e as minhas iniquidades estão diante dos seus olhos, eu te peço perdão. Senhor, tudo aquilo que quer impedir o teu servo de ouvir a tua palavra e de sentir a tua presença, nós repreendemos em nome do Senhor Jesus. Todo cansaço, toda fadiga, todo devaneio, toda distração, toda seta, todo dardo inflamado do maligno, nós repreendemos em nome do Senhor Jesus. Senhor, seja conosco, e Espírito Santo de Deus permaneça conosco. Amém. Pode tomar seu assento, fazendo aquele barulho que o Satanás fica revoltado, irmão. Glória a Deus. Eu sempre costumo dar tema às minhas mensagens. Eu tive o privilégio de ministrar aqui no evento de jovens, e ali nós falamos sobre os princípios do jovem forte. Eu estive ministrando ontem para homens, e ontem eu ministrei sobre o sacerdócio do lar, ou o sacerdote do lar. O tema da minha mensagem nessa noite é: quando Jesus te vê. Vamos repetir? Quando Jesus te vê. O livro de Lucas é o terceiro livro do Novo Testamento. Sendo o terceiro livro do Novo Testamento, ele faz parte dos sinóticos. Os três primeiros evangelhos, eles são chamados de sinóticos, porque eles têm muitos elementos em comuns. A palavra sinótico significa a mesma visão, ou seja, Mateus, Marcos e Lucas, eles seguem a mesma visão. Diferente de João, Mateus, Marcos e Lucas, eles vão destacar, eles vão dar ênfase aos discursos públicos do nosso Senhor Jesus Cristo e os seus milagres. Já João vai destacar a identidade divina do nosso Senhor Jesus Cristo. Lucas, ele pouco é citado no Novo Testamento. Aliás, poucas serão as vezes em que o nome de Lucas será citado no Novo Testamento. Nós só iremos ver o nome de Lucas ser citado no Novo Testamento, nos escritos paulinos. Nós iremos ver o nome de Lucas ser citado em Colossenses 4,14. Filemão, versículo de número 24, porque Filemão não tem capítulos, são apenas 25 versículos. E na segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo de número 4 e versículo de número 11. Nessas citações de Paulo a Lucas, o apóstolo Paulo irá atribuir a Lucas alguns elogios. Em Colossenses 4,14, o apóstolo Paulo irá chamar Lucas de um médico amado. Em Filemão, versículo de número 24, o apóstolo Paulo irá chamar Lucas de colaborador ou cooperador. E na segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo de número 4, versículo de número 11, o apóstolo Paulo irá dizer: e só Lucas está comigo. Nas entrelinhas do texto, o apóstolo Paulo está chamando Lucas de uma pessoa de grande solidariedade.
Lucas não foi uma testemunha ocular dos feitos do nosso Senhor Jesus Cristo. Lucas não viu, Lucas não estava presente. Pregador, se Lucas não foi uma testemunha ocular, o que Lucas é? Lucas, ele é um historiador. Lucas, ele é um pesquisador. É ele mesmo que vai dizer isso em seu livro, em Lucas capítulo 1, versículo de número 2. Lucas vai dizer que fora por becos, vielas e valados, à procura daqueles que viveram e presenciaram os feitos e os milagres do nosso Senhor Jesus Cristo. Essas pesquisas de Lucas vão dar origem a 2 livros. Quantos livros eu disse? 2 livros. O primeiro livro é o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas. E o segundo livro é o livro de Atos dos Apóstolos, onde alguns teólogos da atualidade irão chamar de Atos do Espírito Santo. Porém, nesse seu primeiro livro, há alguns relatos, algumas pesquisas. E dentre tantos relatos e pesquisa, há uma que chamou a minha atenção e está inserida no capítulo de número 7, a partir do versículo de número 11, que narra a história da viúva de Naim. Eu acredito que enquanto eu li esse texto, alguém olhou para mim e falou: esse texto de novo, né? É um texto tão batido, né? É um texto que todos nós conhecemos, mas esse texto, ele chamou a minha atenção. Pregador, e o que chamou a sua atenção? O que chamou a minha atenção está inserido no versículo de número 13. Vocês estão com a Bíblia aberta aí? Está inserido no versículo de número 13. Olha o que está escrito no texto. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela. Pregador, o que chama a sua atenção nesse texto? O que chama a minha atenção nesse texto, e quem está no culto diga amém, é sobre quem que está vendo quem. O que chama a minha atenção nesse texto é sobre quem que está vendo quem. Todos nós conhecemos esse texto, sim ou não? Sim, todos nós conhecemos. Sabemos que essa mulher está num cortejo fúnebre, está indo sepultar o seu filho fora da cidade. Essa mulher está com um cortejo indo para fora da cidade, saindo da cidade para sepultar o seu filho. Porém, o Senhor Jesus, ele está entrando na cidade, ela está saindo e o Senhor está entrando. Quando ela está saindo e o Senhor está entrando, haverá um choque. Ela diante do Senhor e o Senhor diante dela. Mas é interessante que mesmo o texto mostrando isso para mim, o texto não vai iniciar dizendo que ela que viu ele, mas o texto vai iniciar dizendo que ele que viu ela. E esse negócio aqui chama a minha atenção. Por que, pregador? Porque eu questiono o texto. Eu pergunto, como alguém que está diante do Senhor não vê? Como alguém que está diante do Senhor não enxerga? Como alguém que de certa maneira está indo em direção a Ele, não ver. Talvez se fossem alguns anos atrás, não, por aqui não tem, mas por onde eu ando tem bastante. Aquele tipo de pregador que quer corrigir a igreja dos outros, por aqui não tem, mas por onde eu ando tem bastante. Eu iria pegar o texto e iria perguntar, como alguém que está diante do Senhor não vê Ele? Você que está diante do Senhor, você precisa ver o Senhor, não é? Iria bater, agredir, mas nós questionamos como alguém que está diante do Senhor não vê, como alguém que está diante do Senhor não enxerga, como alguém que está indo em direção a Ele e não consegue ver. E a outra pergunta aqui, será que isso daqui é um erro dela? Será que isso daqui é um defeito dela? Será que isso daqui é um demérito dela? E se eu disser para você que não? Não é um erro dela? Não. Não é um defeito dela? Muito menos. Não é um demérito dela? Não. É o que então aqui, pregador? Isso daqui é qualidade dele. Isso daqui é coisa dele. Isso daqui é peculiar dele. Pregador, e que qualidade do Senhor Jesus é essa? De nos enxergar
em situações que nós não conseguimos vê-lo. Alguém está nesse culto aqui? De nos enxergar em situações que nós não conseguimos vê-lo. Porque verdade seja dita, crente na prova só vê prova. Crente no vento só vê vento. Crente no luto só vê luto. Crente na dificuldade só vê dificuldade. Crente com a porta fechada só vê porta fechada. Mas eu aprendo algo nesse texto, que ainda que nós não tenhamos a capacidade, a maturidade de enxergar, de entender que por trás dessa luta, que por trás dessa prova, que por trás desse vento, que por trás dessa dificuldade, há um mover, há um agir, há um propósito do Senhor. Ele está nos vendo. Ele está nos vendo. O Senhor está nos vendo. Eu vou citar aqui 2 referências bíblicas e eu volto para o texto. Pregador, qual é a primeira referência bíblica que o Senhor está nos vendo? Marcos, capítulo de número 6, versículo de número 48. Só anota aí, eu leio aqui. O texto diz: e vendo que se fadigavam a remar, porque o vento lhes era contrário. Irmãos, conhecemos esse texto. Os apóstolos do Senhor Jesus, eles estão no mar, e o texto diz que o vento sopra contrário. Só que o que chama a atenção aqui, em Marcos 6,48, é que o texto não inicia dizendo que os apóstolos viram o Senhor, mas o texto vai iniciar dizendo que o Senhor que viu os apóstolos. E esse negócio é interessante, pois o texto vai dizer: e vendo que se fadigavam a remar. Fadigavam é cansados de tanto remar. Cansados de tanto remar. Dá a ideia de que eles estão tirando força da onde não tem. Pregador, e o que é tirar força da onde não tem? Tirar força da onde não tem é quando você dobra os joelhos e não tem palavra nenhuma na boca para orar. Tirar força da onde não tem é quando você está em um culto desse. A presença é notória, mas você não consegue levantar as mãos para adorar. Tirar força da onde não tem é quando você quer até dar um glória a Deus, mas parece que tem algo travando a sua garganta. Tirar força da onde não tem é quando nem você sabe o que está fazendo nesse culto aqui hoje. Veio arrastado, arrastada pelo Espírito Santo. Tirando força da onde não tem é quando você está falando: Senhor, tudo o que eu queria era levantar as mãos e adorar, mas eu não estou conseguindo. Estão tirando força da onde não tem. Mas isso chama a atenção, porque o vento sopra ao contrário. Eles estão tirando força da onde não tem. Mas a pergunta é: o que fez Jesus parar e ficar olhando para eles? O que fez Jesus parar e focar neles? Porque aqui há algo interessante sobre a ótica e o foco de Cristo. Vocês percebeu que o texto inicia dizendo que o Senhor viu os apóstolos, mas o texto não inicia dizendo que o Senhor viu o vento que soprava ao contrário? Porque, irmão, escuta isso: o foco do Senhor Jesus não é o vento contrário. O foco do Senhor Jesus são os apóstolos, porque quem perde o tempo focando em vento somos nós. Quem perde o tempo focando em prova somos nós. Quem perde o tempo focando em dificuldade, em disse-me-disse, somos nós. Só que enquanto os apóstolos estão olhando para o vento, os olhos do Senhor. Só que o que fez Jesus parar e ficar olhando para eles é que mesmo eles tirando força da onde não tem, mesmo o vento soprando ao contrário, o que fez Jesus parar e olhar para eles é que eles não abriram mão do remo, é que eles não largaram o remo. E você acha que o Senhor não viu? Que mesmo cansado, mesmo desanimada, mesmo entristecida, você não largou o remo. Você acha que o Senhor não viu? Que mesmo cansada, triste, desanimada, você não deixou de vir para os cultos? Você não deixou de participar nas irmãs? Você não deixou de participar no coral? Você não deixou de participar nos jovens? E alguém falou: ali não aguenta muito não, ali logo para, é fogo de palha. Para não, você está aí, não largou o remo, está cansada, desanimada, entristecida, e o Senhor está vendo o seu esforço.
Para quem levantou as mãos, eu vou liberar essa palavra. Há uma recompensa do Senhor pela sua... Há uma recompensa do Senhor pela sua resistência e insistência. Você não parou, você continuou. Estou desanimada, mas estou no culto. O diabo está se levantando, mas estou no culto. O vento está soprando ao contrário, mas estou no culto. Tem gente que quando estava se arrumando em casa, Satanás se levantou forte. Só para você não vir para esse culto nessa noite, perdeu Satanás. Olha nós aqui adorando a Deus. Olha aqui, nós aqui. Então, o vento. Qual é a segunda referência bíblica? Lucas capítulo 15, versículo de número 20. Olha o que o texto diz. Levantando-se foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-lhe ao pescoço e beijou. Todos nós conhecemos esse texto, que fala sobre o filho pródigo. Alguns dizem que são 3 parábolas, mas na verdade, é uma parábola dividida em 3 partes. Lucas capítulo 15, verso 3, se me falha a memória, vai dizer, e disse esta parábola, no singular e não no plural. A primeira fala da ovelha, que se perde fora do aprisco. A segunda fala da dracma, que se perde dentro de casa. E a terceira fala do filho pródigo, que alguns dizem que deveria ser o grande amor do pai. A verdade é que essas 2 primeiras representam a última. A primeira fala da ovelha que se perde fora, representando o filho mais novo que está perdido, que se perdeu fora. A segunda fala da dracma que se perdeu dentro, representando o filho mais velho que se perde dentro da casa. Mas pregador, por que nós só falamos da ovelha que se perde fora? Porque falar de quem está perdido dentro bate na gente. É mais bonito falar de quem se perde fora do que daqueles que estão perdidos dentro. Só que essa do capítulo de número 15, versículo 20, todos nós conhecemos. O texto vai dizer, e levantando-se foi para o seu pai. Quando ainda estava longe, viu o seu pai. Não foi o filho que viu o pai. Foi o pai que viu o filho. Aí eu gosto, porque se o texto diz que o pai o viu, a ideia que dá, ou a sensação que dá, é que o pai está no portão, esperando, porque o pai dizia, foi mais 1 hora. Só que há uns detalhes interessantes no capítulo 15. A primeira é essa, quando ainda estava longe, quem está no culto, diga glória a Deus. Quem está no culto, diga glória a Deus. Quando ainda estava longe, quando ainda estava, uma pergunta, quem que estava longe de quem? O filho que estava longe do pai, ou o pai que estava longe do filho? Foi meu pastor e foi meu professor, o pastor Davi Rodrigues. Ele dizia que Deus é imutável, Deus não muda, Deus permanece no mesmo lugar. Não foi o pai que se distanciou do filho, mas foi o filho que se distanciou do pai, quando ainda estava longe. Você sabe o que o Senhor está dizendo para algumas pessoas? Não foi eu que me distanciei de você. Foi você que se distanciou? Porque eu permaneço no mesmo? Lembra quando você dobrava o joelho na sua cama na madrugada? Orava 3 minutos? Lembra? Eu permaneço lá. Quem não está mais lá é você. Lembra quando você ia lavando louça e colocava o louvor da Lauriette Palavras, ainda que para te servir eu tenha que chorar, cantava toda desafinada, eu sei, mas eu recebia como cheiro suave, lembra? Eu permaneço lá, quem não está mais lá é você. Lembra quando você ia estender roupa, estendia a roupa, deixava o louvor tocando e você sentia minha presença, falava em línguas no quintal, o meu espírito bailava com você, lembra? Eu
eu permaneço lá. Quem não está mais lá é você. Lembra, varão, quando você saía de madrugada, saía às 3, 4, 5, 6 da manhã, e antes de você sair para trabalhar, na porta de casa você dizia: Senhor, guarda minha casa, guarda minha família, guarda os meus filhos, mas nem isso você fala mais. Lembra? Eu permaneço lá. Quem não está mais lá é você. Lembra das consagrações da igreja? Lembra que toda manhã você estava aqui? Lembra? Eu permaneço aqui. Quem não está vindo mais aqui é você. Lembra o ciclo de oração à tarde que você vinha, e você vinha mesmo, chorava, marchava, pulava, não importava quem pregava, não importava se era o pregador tal, não importava se era a irmã Maria ou o irmão João, você vinha, chorava, sentia a minha presença. Lembra? Até as tardes da bênção você não aparece mais. Lembra quando você não escolhia culto para vir para a igreja? Todo culto era culto para você. Lembra? Eu permaneço aqui. Quem não está mais aqui é você. O Senhor toma minha boca para dizer: eu estou com saudade. Eu permaneço no mesmo lugar. Eu permaneço no mesmo lugar. Você pode levantar as duas mãos bem alto. Só quem pode. Se você não tiver mão, eu até entendo, mas se você tem, levanta. Eu vou te dar 1 minuto para você falar com esse Deus que está com saudade de você. 1 minuto. Isso, fala com ele. Eu sinto saudade do fala Deus. Eu sinto saudade daquele glória que todo mundo sabia que era você. Mas o que aconteceu? Que nem esse glória você dá mais. O que aconteceu? Que nem o fala Deus você fala mais. O que aconteceu? Que a língua estranha você deixou de falar. Eu estou com saudade. Oh, araiosebe andarabaiosé. Alguém está nesse culto aqui, pode adorar a esse Deus. Eu permaneço no mesmo lugar. Eu permaneço no mesmo lugar. Quem se distanciou foi você. Eu sinto saudade quando você entrava no banheiro ou ligava o chuveiro para ninguém ouvir você chorando. Eu sinto saudade quando você está indo para a faculdade, indo para a escola, colocava o fone no ouvido e você ia ouvindo uma mensagem, ouvindo um louvor, e você sentia e você não conseguia se controlar no trem, no ônibus, você chorava. Eu estou com saudade. Eu permaneço no mesmo lugar. O que aconteceu que você esqueceu de falar em línguas? O que aconteceu que você não dobra mais aquele joelho na beira do seu sofá? O que aconteceu que você deixou de apresentar a sua família para mim? Estou com saudade. Estou com saudade. Estou com saudade. Será que o seu emprego ou o aumento que você um dia tanto pediu para mim te fez você galgar lugares que você esqueceu quem foi o Deus que te tirou quando você não era nada? Estou com saudade. Lembra quando você se isolava só para ter um relacionamento comigo, mas agora nem tempo para mim você tem? Estou com saudade. Permaneço no mesmo lugar. Você consegue sentir a presença dele aí? Arabaiosé. Glória. É isso mesmo. É isso mesmo. Esse Deus que está com saudade é ainda o Deus que cura. Eu não tinha vergonha de orar por ninguém. Não tinha. Quando eu aceitei Jesus, pastora Aminadab, eu não tinha vergonha. Mas parece que passa um tempo, a gente fica meio medroso, né? Certa feita eu estava em casa. Permita-me contar esse testemunho? Estou indo com a minha esposa para a casa da minha sogra. Minha sogra mora em Suzano.
E enquanto eu estou em casa, estou me arrumando, estou me trocando, eu ouço o Espírito Santo soar no meu ouvido: você vai orar por uma mulher. Falei para minha esposa, falei: Deus falou comigo agora, não brinca, porque eu acho que eu vou orar por uma das suas irmãs. Deus acabou de falar para mim que eu vou orar por uma mulher. Então vamos. E eu ia pegar o trem aqui em São Miguel, e até Calmon Viana, descer Suzano. Então vamos aqui, eu vou em espírito, que eu estou, Deus falou comigo. Estamos indo. Pego o trem em São Miguel, e eu toda paisano, blusa de frio, e estou indo. Quando eu estou indo para Suzano, quando eu chego em Calmon Viana, estava cheio. Aí eu passo por uma mulher, com a minha esposa. Aí o Espírito Santo: você vai orar por ela. Aí eu olhei assim, a estação cheia, peguei minha esposa, dei a minha bolsa para ela e falei assim: é aquela mulher que eu vou orar por ela. Ela: então vai lá. Aí eu fui. A mulher estava com uma tipóia no braço assim, ela estava com a filha dela. Eu cheguei e falei: moça, eu não te conheço, mas Deus mandou orar por você quando eu saí de casa. A filha dela já ficou com o olho cheio de água. Aí eu, sou pregador, pregador, fiquei com vergonha. Falei: vem aqui para o cantinho para me orar por você. Chamei ela, coloquei a mão na cabeça dela e comecei a orar. E eu com vergonha, chamei ela para o canto, porque a estação está cheia. Porque tem crente que parece que tem até vergonha de dizer que é crente, irmão. Chamei ela para o cantinho, coloquei a mão na cabeça e comecei: Senhor meu Deus, aqui está a tua serva, Senhor, quero apresentar nas tuas mãos. E eu com vergonha. Aí o Espírito Santo gritou mais alto. E eu: Senhor meu Deus, aqui está a tua serva, Senhor, eu quero apresentar mais alto. Senhor meu Deus, aqui está a tua serva, Senhor, eu quero mais alto. Senhor meu Deus, mais alto. Senhor meu Deus. Aí me tomou em mistério. Aí ele falou: coloca a mão no braço dela e ministra a cura agora. Coloquei a mão no braço dela, falei: seja curada em nome do Senhor Jesus. Na hora ela largou a tipóia, começou a mexer o braço. Minha esposa falou: o que aconteceu? Eu falei: ela era por ela. Por que ela largou e ficou mexendo o braço? Eu falei: Jesus curou ela. Cheguei na casa da minha sogra, me tranquei no quarto, passei o dia todo chorando. E o que acontece? Cadê os milagres? O Senhor está com saudade da sua comunhão com Ele. O Senhor está com saudade da sua intimidade com Ele. Ele ainda quer fazer milagre e proezas. Araio, sabe, andarapaio. Oh, glória. Oh, glória. Meu tempo já está encerrando. Eu tenho apenas 5 minutos, mas eu quero que você ore a Ele. Isso, nesses 5 minutos, feche os seus olhos e começa a falar com Ele aí. Isso, começa a falar com Ele, que Ele quer fazer milagre na tua casa. Ele quer fazer milagre na sua família. O Senhor quer alterar coisas extraordinárias através da sua vida. Alguém está nesse culto e pode orar comigo em nome do Senhor Jesus? Isso, vai orando, vai orando, vai orando, vai orando, porque enquanto você ora, obras de macumbaria são desfeitas. Enquanto você ora, trabalho feito na cachoeira, trabalho feito na encruzilhada está sendo desfeito agora em nome do Senhor Jesus. Enquanto você ora, palavra de maldição lançada contra a tua casa, contra a tua família, contra o teu ministério está sendo repreendido aqui. Irmão, o Senhor está falando algo para mim aqui. Tem gente que parece que falou: Senhor, o que está acontecendo comigo? Parece que eu estou fria, perdi a vontade de orar, perdi a vontade de buscar. Alguém fez um trabalho para calar sua marcha, para calar a sua glória, para calar a sua adoração. Alguém fez um trabalho para paralisar você. Ô irmã, a sua vida está impedindo Satanás de agir naquela rua. Esse mal está sendo desfeito hoje na oração da igreja.
Alguém pode orar? Alguém pode orar comigo? Vai orando, vai orando, vai orando. Quem é batizado em línguas, libera as línguas. Quem é da marcha, vem para a marcha. Quem é da guerra, vem para a guerra. Isso, só não se envergonha não, mulher. Não se envergonha não, varão. Vem para a guerra. Eu vou deixar você orar. Isso, vai orando. Vai orando, vai orando. Isso, pregador, eu não estou sentindo, dá glória até sentir. Isso, pregador, eu cheguei sem sentir nada. Levanta, isso, vai adorando aí, minha filha. Faça alguma coisa, só que você vai envergonhar o inimigo que queria fazer que você saísse daqui envergonhado, fazer com que você saísse daqui envergonhada. Eu vim para ser profeta, e eu preciso liberar em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Pombagira, parte em retirada. Zé Pilintra, parte em retirada. Tranca-rua, parte em retirada. Aquele espírito da morte que rodeava a tua filha, cai por terra hoje. Caralho, Sé, isso. Vai orando, vai orando, vai orando. Eu vou deixar você orar. Tem crente guerreando aqui, tem crente guerreando ali. Tem crente lá no fundo. Isso, é isso mesmo. É isso mesmo, irmã. Isso, jovens. Isso, obreiros. Isso, guerreia. Isso é mundo espiritual. Isso. Glória a Deus. Glória a Deus. Olhem para cá. Glória. Tem gente recebendo renovo aqui. Tem gente sendo renovada aqui. Essa alegria que você sente é renovo. Glória a Deus. Tem alguém aqui que está afastado do caminho do Senhor e ouviu essa palavra e falou: preciso voltar para Jesus hoje. Tem alguém aqui que precisa voltar para a casa do Pai, reatar aliança com o Senhor. Você foi para o mundo, mas você entendeu que nada do mundo preenche a lacuna que só Deus pode preencher. Tem alguém aqui para Jesus nessa noite? Tem alguém? Levante a mão, deixa eu te conhecer. Tem alguém que veio aqui e é a primeira vez que você veio nessa igreja? Eu ainda não aceitei Jesus, mas eu quero aceitar, eu quero sentir essa presença. Eu quero levar isso para minha casa. Tem alguém aqui para Jesus? Tem alguém para Jesus aqui hoje? Todo mundo aqui é crente? Olha que benção. Se tiver alguém, que o Senhor lhe conceda uma nova oportunidade. Quem recebeu essa palavra, diga glória a Deus. Glória a Deus. Graças a Deus, meus irmãos, por tudo quanto nós ouvimos nesta noite. Nós já vamos terminar o culto, mas antes tem mais uma vinheta aí para nós escutarmos. É só o banner? Muito bem, então nós teremos aí nos próximos dias 22, 23 e 24.